E aí galerinha, esse é o canal Desenrola Essa História. Eu sou o professor João. E eu sou a professora Tâmara. Hoje a gente vai falar do desenvolvimento das sociedades complexas. Tô gravando, pô. As sociedades complexas se organizam em um Estado. E o que é um Estado? Estado nada mais é do que uma estrutura administrativa que tenta organizar essa sociedade com relações políticas e econômicas baseadas em leis e códigos. Como a gente viu na nossa aula anterior de Neolítico, inclusive se você não viu, por favor, veja a nossa aula. Há 10 mil... Oh meu Deus. Há 10 mil anos antes de Cristo, o homem passou pelo processo da Revolução Neolítica, quando ele se sedentarizou e começou a criar o processo de hierarquização social. A partir desse processo, a gente vai ter a formação das sociedades. Dando continuidade dessa parte de João, a gente vai ver que vai iniciar uma organização primitiva da sociedade. Nessa organização, os homens eles vão andar em bandos, não havia uma organização política estabelecida, também não existia a propriedade privada. Como ainda não havia uma organização política definida, as decisões elas eram tomadas na coletividade. E isso vai se estabelecer através das relações familiares. Com o processo de sedentarização, esses bandos vão passar que eram nômades, vão passar a se sedentarizar, se fixar num local, vão se formar as primeiras aldeias. Nessas primeiras aldeias, nós vamos ter aí o surgimento das propriedades privadas. Essas várias aldeias que vão se formar vão ter em comum a ancestralidade, tá? E a partir disso, esse conjunto de várias aldeias vão formar os clãs. Com esse processo de formação dos clãs, a gente vai ter uma maximização do processo de hierarquização social. Então, essas aldeias elas vão se formar numa primeira estrutura que a gente vai chamar de aldeias acéfalas. As decisões tomadas pelo grupo... Me ajuda, querido. As decisões eram semi-coletivas, o trabalho era dividido pelo sexo, as trocas comerciais eram informais entre as famílias e as terras pertenciam ao clã, ou seja, todas essas aldeias, as terras pertenciam aos líderes do clã, geralmente homens, porque essa sociedade se organizava de forma patriarcal, né? Ou seja, um homem mais velho, o pai, o parto mais velho, era que era o líder. O chefe da família, né? Esses líderes, os pátrides, eles vão acabar tornando essa posição hereditária. Ou seja, aquele pai que era responsável por cuidar da chefia da agricultura e de outras partes, vai acabar passando isso para o filho. E isso vai imortalizar a questão da hereditariedade do poder, a hereditariedade da hierarquização, fazendo com que os grupos sociais eles permaneçam no poder. Com o passar e evolução dessa sociedade complexa, várias atribuições vão começar a surgir, não só a agricultura como a pecuária, mas também a obras públicas como diques, construção de canais de irrigação para abastecimento da água em toda a região e também outros processos, como a questão da militarização que a gente vai ver nas sociedades complexas como a Mesopotâmia e o Egito na próxima aula. Para a gente exemplificar o que vai acontecendo aí, o que vem acontecendo primeiro, passo a passo aí, a gente vai trazer uma linha para vocês do que vai, com esse processo de sedentarização e da criação dessa hierarquização, a gente vai demonstrar para vocês o que vem, o que é que esses povos eles vão fazendo, mostrando assim a evolução das sociedades. Por exemplo, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, a gente vai começar a domesticação de bois e vacas. Isso vai permitir que os primeiros grupos humanos eles tenham acesso ao leite, à carne e o couro. 6 mil anos antes de Cristo, a gente vai ter a fabricação de objetos de cobre. Futuramente, esses objetos também vão ser utilizados na parte militar, mas até então mostra o início da metalurgia na história. Por volta de 5.500 anos antes de Cristo, a gente vai ter a invenção do arado de madeira, onde eles vão cortar a terra para poder cultivar as culturas vegetais. E aí, nesse mesmo período, a gente vai ter o desenvolvimento das sociedades na Crescente Fértil, que é uma região que parece uma lua crescente que vai desde o Egito até a região da Mesopotâmia. E esses povos eles vão ter algumas características em comum, por isso esse nome de Crescente Fértil. 4.500 anos de Cristo, a gente vai ter a invenção do barco a remo. E essas sociedades que Tâmara acabou de comentar, elas utilizavam rios como o Tigres, Eufrates e o Nilo para transportar pessoas e produtos no início do seu período comercial. Por volta de 3.500 a.C., nós vamos ter invenções como a roda e o barco à vela. Há alguns registros que apontam que os sumérios foram os povos que inventaram a roda para facilitar aí o transporte de grãos, a questão da agricultura e comércio. Ainda falando de sumérios, em 3 milhões de Cristo eles começaram a elaborar vários objetos a partir da matéria-prima do cobre e do estanho. E por volta de 2000 a.C., os chineses vão elaborar a metalurgia, que é esse trato com os metais
como cobre, estanho, ferro, que vão utilizar, enfim, na questão de elaboração de armas ou em elaborações de objetos que compõem o dia a dia dessa sociedade. Além das construções também. Isso, eles vão utilizar para armas, construções, objetos, várias coisas. Pouco a pouco, essas aldeias vão acabar evoluindo e vão aparecer as figuras dos reis, né? A partir... Esses reis vão dar início à monarquia, né? Essa monarquia, ela vai ter o rei como um enviado de Deus, um ser divino, com poderes divinos, né? Então, a partir daí, a gente vai ter uma sociedade ainda mais complexa, com leis, códigos, costumes, cultura, né? Crenças e também uma série de características próprias, que a gente vai começar a estudar na nossa próxima aula. Eu sei que eu tô falando muito na próxima aula, mas ela vai chegar. Isso que o João tá falando aí, que os reis eles têm o prestígio de divindades, a gente chama de teocracia. Esse governo da teocracia a gente vai ver muito forte no Egito Antigo, que vai ser um dos temas das nossas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam nossas aulas anteriores e acompanhem o nosso canal. A gente vai estar sempre alimentando. Também acompanhe o nosso Instagram, tá? Tá bem, gente? Não esquece de curtir, compartilhar, de se inscrever no nosso canal. E como o João falou, dá uma olhadinha aí nas nossas aulas anteriores, tá? Um beijão, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.